Bem-vindos, amigos e amigas reparadoras desse Brasil. Eu sou Rômulo Galvão. Estamos iniciando aqui a terceira temporada do Oficina Brasil Podcast. Esse podcast, Rodrigão, que a gente vem aqui falando com grandes nomes, né, do aftermarket brasileiro para trazer muita novidade para os nossos amigos reparadores, não é isso? É isso aí, tá fazendo barulho, hein, esse podcast. Então tá sendo uns papos muito bons. Estamos animados aqui para a terceira temporada, convidados aí com papos, né, com histórias, com experiência para compartilhar aqui, coisas muito interessantes que já tem escutado nos bastidores, né? Então tô muito animado, Rômulo. Vamos que vamos aí, né? Vamos, Rodrigo. Eu também tô gostando muito, tô vendo a repercussão. Se você olha o nosso canal, Rodrigão, no YouTube, eu tô vendo milhares de pessoas visualizando os podcasts, pô. E isso retroalimenta a gente tá aqui contando essas histórias, né? E tem muita empresa bacana, muita coisa legal, muita história, né? Que a gente ainda vai trazer. Então, essa temporada, a gente tem coisas muito interessantes que a gente ainda vai falar aqui. Cara, é isso aí. E aí, apresentando aqui o nosso convidado, temos aqui, né, mais um representante de uma indústria 100% nacional, algo super importante aqui para o nosso mercado. Estamos aqui com o Jefferson Merli, da indústria Marília. O Jefferson é o diretor comercial lá da empresa. Tem uma parceria... É engraçado, né, Ron? As histórias, a gente tem que contar as histórias de como que a gente conheceu o Jefferson, né? Não foi nem aqui no Brasil. Não, na verdade foi no Brasil, mas depois a gente fora, teve, né? Conta aí. Rodrigão, a gente teve um contato rápido, né, na Autop de 2024. Beleza, estávamos lá, trocamos cartão. De repente, a Oficina Brasil faz, né, as missões aí nos países, visitando as principais feiras do mercado. E, cara, a gente tava lá no metrô, eu e o Carlão, todo mundo aí conhece o Carlão aqui, nosso time comercial da Oficina Brasil. De repente, eu encontro o Jeff ali no trem, indo pra feira também. A gente já faz uma reunião rápida ali. Eu falei, poxa, que legal, né? A gente não se encontra em São Paulo, né? Vamos encontrar na Autop, no Ceará, e depois em Frankfurt, né? Foi bem lá na Alemanha. São as coincidências aí boas da vida. Mas, aí, Jeff, né? bem-vindo aqui, cara. Um prazer ter você aqui com a gente, né? Que seja um papo bacana aqui, viu? Legal. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. Falar com todos os reparadores eu acho que é a missão de qualquer indústria e de quem está no mercado, porque no final eles são os tomadores de decisão de que vai ser montado em cada carro, em cada oficina que está reparando os veículos nesse exato momento. A gente toma pouco essa decisão, né? Quando a gente deixa o nosso carro na oficina, a gente quer recolher ele com o problema resolvido. A gente não quer saber que peça foi, de que marca que foi montada, se ela é uma indústria nacional, local, importado, multinacional. Então, a gente acaba que eu acho que é muito importante essa comunicação com eles, porque eles hoje são o grande tomador de decisão do nosso mercado e eles têm que estar cada vez mais perto da indústria, mais perto do nosso negócio, para poder entender os diferenciais que cada marca, que cada produto, que cada linha traz para poder tomar a melhor decisão do que vai em cada carro, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. E, de fato, o canal de vocês está muito bacana, tenho acompanhado aí, muito legal as entrevistas, um conteúdo bastante interessante. Puta, que legal, cara. E é exatamente o que a gente pensa, né? Que bom, isso que você fala aqui, complementa muito o que a gente fala sempre, né? O reparador, quando a gente pergunta para eles nas nossas pesquisas, né? 9 a cada 10 comentam que estão de alguma forma, seja influenciando ou sugerindo para os seus clientes, né? Desde da escolha de um modelo de veículo, de uma marca de veículo, e aí, quando a gente fala das peças de reposição, aí nem se fala, a influência dele é de 100%, né? Então, que legal. E, cara, para a gente começar, conta um pouquinho aqui da Marília. A gente estava nos bastidores aqui, você contou uma história muito interessante, eu acho que essa vai dar um corte bem legal, hein, Rômulo? Conta um pouquinho a história aí pra gente da Marília. Legal, essa é uma parte interessante, a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast, né, sobre a origem das empresas, né, e onde cada negócio surgiu, né? E a Marília, ela surgiu de um senhor, seu Esmeraldo, frentista de posto, que quando os carros chegavam ao posto de gasolina lá na cidade de Marília, inclusive por isso o nome da empresa, hoje a gente não está localizado lá, desde os anos 60 a gente tem uma planta em Guarulhos, ali na rodovia Presidente Dutra, uma área de 20 mil metros quadrados, e os caras chegavam com o chicote queimado, ou com o chicote em curto, ou com alguma reclamação elétrica do veículo, e ele sugeria uma reparação. Você não quer que eu troque o seu chicote? E aí aquele proprietário do veículo falava, mas você tem o chicote aí? Ele falava, não, agora eu não tenho, mas eu posso tirar a medida
preparo o modelo, na semana que vem, quando você vier abastecer, ou no final da semana, ou no seu próximo abastecimento, eu faço a substituição. E foi daí que começou os primeiros trabalhos que a Marília teve no mercado, como fabricante de chicotes, que foi como ela surgiu como empresa, como ela mudou para São Paulo, foi até Guarulhos. Hoje chicote nem faz mais parte do nosso core business. A gente tem uma célula de fabricação de chicotes, mas só para uso internos, para compor os conjuntos que a gente monta. Mas é uma história muito interessante porque isso mostra, e foi o que eu comentei com o pessoal aqui antes do podcast, que qualquer um pode ter uma oportunidade. Basta você ir atrás, você acreditar no seu sonho. E aí eu acho que faz muito sentido com relação ao que aconteceu com a minha carreira, por exemplo, né? E é importante isso a gente pensar, né? Porque todo mundo tem uma história e tem uma trajetória, né? E as empresas são feitas de pessoas ali, né? Que têm seus grandes sonhos. E seria muito bacana, Jeff. Conta pra gente um pouquinho a sua trajetória também, até se fundir aí com a história da Marília também, né? Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu sou um entusiasta do meio automotivo, eu amo carro, eu conheço carro por ano, modelo, tipo de motor, cor, quantidade de carros fabricados. Eu vivo, respiro, eu amo isso e por isso eu trabalho nesse mercado. Só que eu comecei minha trajetória profissional e educacional lá na área de mecânica, na área de métodos e processos e tal, e eu trabalhava numa indústria qualquer, que seria a Seal Eurodrive, que é uma empresa sueca na área de motorredutores e tal, e eu era um cara da indústria ali, de desmontar e montar máquinas. E eu estava estudando mecânica, apareceu uma vaga de estágio, eu já era um profissional, já tinha carteira registrada e tal. Só que o que me chamou a atenção naquela vaga foi estagiário para a área de engenharia automotiva. A palavra automotiva foi o que me motivou a eu trocar um emprego que eu ganhava 5 vezes menos, onde eu tinha uma estabilidade e fui ser estagiário. Então, é o que eu digo para todos os estagiários, digo para minha filha que está entrando na universidade hoje, que se eu pudesse e eu soubesse o quanto isso contribuiu para o meu momento atual, eu teria pago para estagiar. E hoje as pessoas querem saber, antes de saber o trabalho, o quanto ela vai ganhar. É verdade. Então, tem momentos da carreira, e isso vale para todo mundo, que são momentos que a gente está aprendendo. E a gente, em vez de querer receber, a gente tem que retribuir com esse conteúdo que a gente está recebendo. A gente ter hoje o acesso a um streaming, a poder andar no carro ouvindo um conteúdo o dia inteiro, conhecendo novas informações e tal, só não aproveita isso quem não está conectado no mundo atual, o cara que fica ligado em outras coisas que não é do momento presente. Mas essa questão de ir atrás daquela vaga automotiva, ganhar 1/5 do salário para ser estagiário de engenharia lá, abrir os desenhos de produto que eram maiores do que essa mesa, ter que conhecer um pouco da língua italiana, porque na época era uma empresa que tinha muita interação com a Fiat e os desenhos todos que vinham eram em italiano. Então eu aprendi muita coisa em italiano nessa condição de como que são as cores, como são os números. Eu tive essa convivência, um pouco dessa convivência em italiano dentro da família, mas com essa presença profissional acabou acentuando essa convivência com a língua, né? Não tenho fluência, não falo italiano, entendo algumas coisas assim, mas para você entender aonde vai e para onde a gente tem que buscar os nossos sonhos. Talvez se eu estivesse lá na indústria, eu seria mais nada contra e nenhum tipo de discriminação, mas eu seria mais um cara lá da indústria, mais um técnico de manutenção, líder de manutenção, ou sei lá qual era a função que eu ia ter hoje na minha vida, porque eu fiquei estagnado, porque eu estava num bom emprego, numa boa empresa, e não fui buscar aquilo que realmente me desafiava, né? Sim. Então aí cheguei na engenharia, comecei a trabalhar na parte de engenharia de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de embalagem e tal, e aí fui para a área comercial. Naquele momento a montadora estava criando uma atividade aqui no Brasil que chamava Technical Review. Então, todo projeto que você apresentava para a montadora, ela chamava os engenheiros mais o comercial para apresentar qual era a proposta comercial e qual era a proposta técnica que englobava aquela proposta comercial. E eu era esse cara. Até que um cara olhou para mim e falou, pô, mas você tem habilidade com isso, para apresentar, para falar e tal. Então, pô, em vez de você ficar aí enfurnado na engenharia e pendurado em desenhos, em descobrir que matéria-prima, quanto pesa uma peça, que máquina vai produzir, que tal você vir trabalhar com a gente aqui em vendas? E foi aí que eu comecei minha trajetória em vendas, mais ou menos em 1999, 2000. Então, nós estamos falando de 25 anos só em vendas.
E minha vida toda, e minha trajetória toda foi na indústria automotiva. Eu nunca trabalhei em outro mercado que não no mercado automotivo. Aí passei por gigantes como multinacionais americanas, com inúmeras fábricas ao redor do mundo. Tive a oportunidade de conhecer o mundo através disso. Depois passei por outras empresas nacionais, onde o desafio é um pouco maior, porque o cobertor é curto, o dinheiro é só esse que tem, se fez prejuízo, tem que mandar embora, não tem como segurar, não tem como pedir dinheiro da Alemanha ou dos Estados Unidos, etc. Mas eu acho que é um desafio interessante, é um desafio diário e é o que me motiva todos os dias, cara. Putz, sensacional, hein, Romo? Que história. E, Jeff, eu imagino o quanto que esse background que você tem, né, do lado mecânico, do lado técnico, da engenharia de produto, te ajuda hoje, até do lado comercial, na hora de conversar com clientes, conversar com os mecânicos, né, de fato perceber do feedback, né, na rua, o feedback disso do lado de produto, né? E ter propriedade no que está falando, exatamente, né, Rodrigo? Porque no fim é um produto técnico, né? A gente está numa indústria técnica, né? O reparador precisa de informações técnicas, né? Então quem está ali na ponta também vendendo, ter esse nível de conhecimento, eu acho que faz total diferença, né? E aí ele faz aquilo que a gente comentou também fora aqui da gravação, né? Que é o S, que eu chamo para o time de vendas lá, que é o tal da identificação da situação. Não adianta você oferecer para um determinado cliente mais do que ele precisa e nem menos do que ele pode. Porque o ideal, a venda ideal, ou a oferta de produto ideal, porque a venda é só uma consequência. A hora que o cara executa a venda lá, a emissão do pedido, a troca de mercadoria por dinheiro, é a consequência de todo esse trabalho de identificação de necessidade, identificação da necessidade versus o portfólio potencial a ser oferecido, e aí sim mostrar para o cara, você tem uma fortaleza nessa linha, e eu te ofereço nessa linha uma vantagem de preço. Ou você tem uma fortaleza nessa determinada outra linha, e eu te forneço uma originalidade, porque a Marília nessa linha aqui tem um portfólio de originais. Enfim, é identificar esse S, que eu chamo que é a situação, de você olhar para o cara e fazer a leitura dele. Em que momento ele se encontra e qual é a melhor condição que ele tem que receber. E se você não tem propriedade técnica, que é o que você complementou, você não consegue fazer essa leitura. Porque o cara vai falar para você o que ele precisa e ele é técnico. Só que se você não tem esse mínimo de conhecimento, acaba ficando um pouco mais difícil, né? E o legal disso, né, que você até trouxe alguns exemplos até do dia a dia, até com empresas de caminhão e tal, mas o que eu gostei disso, Jeff, que você trouxe, né, do S, né, o amigo e amiga reparador consegue utilizar isso no dia a dia na sua oficina também. Exatamente. Sim. Com o cliente, né, e até pelo conhecimento dele e até entendendo, não só, obviamente, o que ele tem que fazer a troca, né, o que ele tem que fazer a aplicação, mas até de identificar uma oportunidade, uma outra dor que o cliente tem para poder até oferecer algum outro tipo de serviço, né? Ou agregar valor no serviço dele. Exato. Exato. Cara, eu estou trocando aqui a sua bomba d'água mais a sua correia dentada com um carro de 70, 80 mil quilômetros, que é o que acontece tradicionalmente. Putz, mas será que não é importante você também já aproveitar que eu vou desmontar aqui parte do motor e trocar válvula termostática e sensor de temperatura, que é um item que também com essa média de quilometragem apresenta potencial falha? Não, esse cara é um cara que ele está olhando para orçamento. Ele chega aqui com o dinheiro contado e está olhando para orçamento. Então, esse cara eu não posso oferecer, porque esse cara ele vai comprar o melhor custo. Já esse cara, ele é aquele cara que cumpre as revisões periódicas, é aquele cara que não quer ter dor de cabeça, ele tem um orçamento guardado para gastar com o carro durante o ano. Esse cara sim, porque se eu trouxer essa tranquilidade para ele, que ele não precisa voltar na oficina daqui a 3 meses, ele vai virar um cliente fiel, um cliente cativo, né? Então, essa é o tal da identificação que o reparador tem que fazer, em que cliente chegou lá, né? Em que região ele está atuando, e a gente acha que não, mas isso faz um diferencial. Que carro ele entrou lá dentro da oficina? Porque o carro que vale 15, 20 mil reais, e não é nenhum desprezo a esse carro, ele tem um nível máximo de custo de reparação. Senão o cara fala, deixou de ser compensador, eu vou trocar de carro. Perfeito. Já um cara que chega com um carro de 100, 150 mil reais, outros serviços podem ser agregados porque, de fato, a relação serviço-valor do carro é inferior ao quanto ele investiria para colocar num veículo novo, por exemplo. Sim, sim. Não, muito interessante, né? E eu vejo também essa expansão da relação do reparador
com a rede de suprimentos que ele tem ali também, né? Porque no fim também, né, quem tem ali o melhor tempo para ele, os produtos com qualidade, o melhor portfólio, né? Então no fim também é esse outro lado também, que não é só o lado, que é o lado mais interno ali da oficina, também é interessante, né? Porque é o reparador ali também tendo a oportunidade de analisar ali, né? Quem são os meus grandes parceiros que estão aqui comigo também dentro da oficina, né? Então, muito bacana, Jeff. E eu queria aproveitar, Jeff, e a gente estava conversando aqui, a Marília completou seus 70 anos. 70 anos, né? 70 anos de uma indústria nacional, né? Poxa, com um produto técnico, né? Interessante, Jeff. Aproveita o espaço aqui, fala para o amigo reparador, né? Às vezes alguns já conhecem pelo tempo, outros estão chegando aí no setor, né? O que é a Marília? O que a Marília faz, né? Como que a empresa está se colocando no mercado? Acho que você tem a oportunidade de falar para o nosso amigo um pouquinho da Marília. Legal. Marília, como o Rômulo comentou, ela é uma empresa nacional de 70 anos, muito tradicional. E quando eu digo tradicional em vários aspectos. Ela é muito tradicional para o mercado reconhece essa tradição da Marília, essa responsabilidade da empresa com os produtos, com o negócio, com a qualidade das peças que ela entrega para o mercado. E ela é muito tradicional também nas suas ações, nos seus movimentos, nas suas alterações, se forem o caso de acontecer, né? Então, eu acho que isso é o que traz a gente até aqui. Eu costumo dizer que em alguns clientes que a gente visita, aí às vezes o cara mostra um determinado senso de urgência. Não, mas eu não vou conseguir aprovar esse projeto com você agora, uma montadora ou um distribuidor. Mas isso não faz parte do nosso plano de 25, faz parte do nosso plano de 26. Aí eu digo, cara, a gente tem 70 anos. A gente esperou 70 anos para chegar aqui, significa que a gente não tem pressa. A gente quer fazer negócio com você de longo prazo. Eu acho que essa é a grande relação que a Marília tem com o mercado. Se você pegar no mercado de reposição, por exemplo, os nossos mais de 300 clientes, eles são clientes de 20, 30, 40, 50 anos. Recentemente eu estive no Paraguai para comemorar a festa de 30 anos de um grande distribuidor e cliente da Marília, e a gente é o segundo fornecedor dessa empresa. Nossa. Então, quer dizer, uma empresa de 30 anos já é uma empresa madura. Sim, e eu sou fornecedor lá desde que ela existe. Quando eu digo, é a Marília e eu me sinto parte integrante disso, respiro, vivo, durmo, acordo com Marília. Minha mulher fala que é minha segunda casa, não pode ser a primeira, porque eu tenho 2 filhas e tenho ela lá. E essa parte, eu acho que o equilíbrio, né, também é uma parte importante dentro do nosso dia a dia. Mas a Marília é uma empresa nacional, de capital nacional, que tem uma fábrica localizada em Guarulhos, uma área de 20 mil metros quadrados. Toda a nossa produção acontece nessa única planta. A gente tem hoje 1/3 da fábrica mais ou menos com um padrão de produção japonês, sala climatizada, equipamentos praticamente 100% automatizados, ou quando não 100%, 80%, 70% de automação. Isso depende do custo-benefício ou da relação volume versus investimento que a montadora está disposta a fazer. Produtos de curva BC, a gente já tem um pouco mais de interferência manual e um pouco de mecanização dos processos. Então, tudo que a Marília produz, ela produz em Guarulhos, e o produto que chega para o reparador e o produto que chega para a montadora é o mesmo. Aí você fala, como que você consegue fazer isso? Esse é um diferencial nosso de grandes multinacionais e de outras indústrias. A Marília é a dona da propriedade intelectual, ela é dona do desenho e ela é dona das ferramentas. A gente tem uma estrutura de engenharia, de produção de moldes e de desenvolvimento de produto interno e uma estrutura de verticalização muito grande. Então, produtos de curva A, como chaves de seta, chaves gerais e produtos de integração com o usuário do veículo, que a gente chama produtos de cockpit, eu sou 100% autônomo. Eu faço o processo de injeção de plástico, injeção de Zamac, injeção de baquelite, estamparia, usinagem, produção de gravação de circuito impresso na área de robótica, tudo dentro de casa. Eu dependo de fornecedores gigantes e fornecedores de matéria-prima base como ArcelorMittal, Rhodia, Dupont, Bayer, que são fornecedores para eu transformar essa matéria-prima base em algum tipo de produto e daí montar esses subconjuntos em produtos acabados, né? A Marília não fornece produtos simplificados, a gente produz produtos de alta tecnologia, né? Produtos que integram com a inteligência do veículo, produtos que mexem com a conectividade entre usuário e veículo, ou usuário
e trânsito, muitas vezes, né? A chave de seta a gente considera, inclusive, ela é um item de segurança. Inclusive, gente, dê seta. São 2 fatores que vão acontecer aí. Se a gente der seta, nós vamos melhorar a educação no trânsito, vamos melhorar a condição de trânsito e muito provável que vão quebrar mais chaves de seta, porque ela tem um ciclo vida e com isso a Marília acaba conseguindo vender mais produtos no mercado. Todos os produtos eletrônicos ele tem um ciclo vida e, por sua vez, ele precisa em algum momento fazer a reparação. A Marília ela tem um pilar muito interessante de negócio, que ela vende para 3 grandes mercados, seja o mercado de reposição, que é onde está o nosso grande negócio, o mercado de indústria original, então hoje grandes montadoras como Mercedes, Volkswagen, Ford, os caras de Agrícola, Iveco e etc., são clientes da Marília, e o mercado de exportação. A Marília é uma empresa, indústria tradicional exportadora, a gente exporta com rotina para pelo menos 49 países diferentes uma vez por ano. Então a gente tem uma penetração internacional, inclusive a gente vende produtos na Ásia, através das montadoras como Mercedes e Volkswagen, Marco Polo e etc. A gente chega no México, chega na Espanha, chega na Malásia, chega em vários países. O produto da Marília na Mercedes, por exemplo, para alguns itens, a gente é o único fornecedor global. Então, quando o cara desmonta um ônibus, um caminhão em determinada região do mundo, pode ser que ele encontre um produto Marília lá, porque para alguns produtos a gente é fornecedor exclusivo e a gente tem essa autonomia de pegar esse produto que eu sou exclusivo para a montadora e colocar ele no mercado de reposição, porque eu sou dono do molde, eu sou dono do desenho que está lá e eu tenho esse acordo claro com a montadora. Eu estou vendendo um produto que já está na minha prateleira, que já foi desenvolvido pelo meu custo e meu centro de custo de P&D e não estou cobrando nada dela para ela agregar isso no caminhão, no ônibus ou em qualquer veículo que ele quiser, ou no carro, como é o caso da Volkswagen. Mas eu quero autonomia para poder colocar esse produto no mercado sem ferir nenhum tipo de contrato e etc. Né? Pô, interessante, Jeff, e mostra a dimensão da empresa, do portfólio e da atuação. Hoje a gente é uma empresa que tem 1.560 produtos. A gente planeja lançar aí de 80 a 100 novos itens em 2026. Isso já está no pipeline. A gente tem uma linha nova que vai ser lançada agora na primeira semana de janeiro. A gente vai começar o ano com uma linha nova de produtos, mas sempre dentro do portfólio Marília, que é aquele slogan nosso, a peça elétrica do seu veículo. Então, tudo que tiver ligado à parte elétrica do veículo, a gente vai estar ligado. Qualquer outra coisa que tenha interferência mecânica ou de acabamento, etc., aí já não faz parte do nosso portfólio, não é a característica nem da nossa indústria e nem como o nosso cliente conhece a gente, aí a gente deixa de participar. Então, tem novidades acontecendo. Por isso, inclusive, a gente vai cobrar do nosso time de vendas um crescimento maior do que o mercado vai fazer no ano que vem, porque a gente está fazendo um investimento por trás disso, com meios de produção e com uma nova linha de produtos, porque quando você chega no mercado de reposição com uma nova linha de produtos, você não pode chegar com 5 itens. O cara quer cobertura. Ele quer que você tenha produtos de curva A, produtos de curva B e produtos de curva C. Porque a hora que parar lá um Cherry, não sei qual, ano 86, ele quer arrumar aquele carro também na oficina. Exato. Mas ele também quer ter o produto de curva A, lá, o Polo, a Estrada e etc. Estou falando dos carros vendidos atualmente para não voltar nos carros mais vendidos nos anos 80, 90 e etc. E Jeff, pegando em 3 blocos assim, a evolução dos veículos, né, que a gente tem no mercado, principalmente agora, né, os veículos em Brasil, obviamente, né, com uma eletrônica embarcada mais diferenciada até em modelos mais simples, né? E nem vamos falar, acho que pode ter sido uma segunda parte aqui dos elétricos mesmo, de fato. Quem estava no Salão do Automóvel desse ano, comparado ao que foi os outros anos, viu uma diferença muito grande dos veículos lá, mas que deve ter uma complexidade ainda maior, né? Mas como que vocês enxergam essa evolução e a complexidade dos produtos elétricos nos veículos hoje em dia e como que o reparador, né, e o mercado está se preparando para esse aumento da complexidade? Eu acho que essa é a grande pergunta. A última que você fez é uma pergunta que eu, inclusive, também faço para o mercado, né? Como o mercado está se preparando para atender essa nova demanda de veículos que vão chegar? Porque esses veículos hoje eles estão de 0 a 2, 3 anos de uso e esses veículos, muito poucos deles, ainda deram problema. Esses veículos vão começar realmente a apresentar problemas com 5, 6 anos de uso, que é como a gente conhece historicamente, veículos que ultrapassam a casa dos 100 mil quilômetros, né? E aí entra nessa questão. Eu acho que as oficinas que estão estudando, estão se preparando, estão indo atrás de especializações dentro dos grandes centros,
ou escolas como o Senai, inclusive há 2 semanas atrás tive uma reunião no Senai lá muito interessante, o Senai do Ipiranga é um veio para aqueles que querem se especializar, onde tem um diferencial muito grande de cursos e de entretenimento diferenciado para cada tipo de aplicação. Lá eles interagem com uma série de montadoras. Eu acho que é o canal mais apropriado para aquele reparador hoje que quer ir buscar alguma especialização nesse meio. O Senai tem uma série de cursos interessantíssimos, com preços atrativos e com conteúdo bastante bacana, e que inclusive o cara muitas vezes pode sair de lá até já empregado em alguma concessionária, em alguma montadora e assim por diante, né? Então, eu acho que eu vejo pouca preparação do mercado atual, porque o mercado atual fala, não, esse mercado de elétricos ele ainda não vai vingar. Quem tem certeza disso? Quem falou que o mercado elétrico vai ser o futuro? Mas eu vivi essa transição lá no passado, na época do carburado e o injeção eletrônica. Não, veículo carburado não vai acabar, porque o cara gosta do barulho, é mais fácil de você regular o motor. Eu mesmo abria lá e mexia no giclê para regular o motor do carro, para deixar o carro mais potente, ou com o coletor de emissão um pouco mais beberrão na época, e isso deixava o carro com uma velocidade maior. E aqueles que ignoraram aquela entrada da injeção eletrônica, quando foram acordar, as oficinas e os auto centers que já estavam preparados, já estavam à frente, já tinham um treinamento especializado, já estavam prontos para atender essa demanda, que hoje é uma realidade. E essa mudança aconteceu também há 5, 10 anos atrás, quando a gente saiu do carro flex fuel com o tanquinho auxiliar de combustível para o flex fuel partida frio, que hoje não tem mais a necessidade daquele tanquinho adicional no motor de combustível. O carro ele já parte sozinho porque existe um aquecedor lá no momento da partida. Os caras que estudaram isso saíram na frente. No mundo do marketing, qual que é a minha última formação? A gente chama isso de tendência e descontinuidade. A gente tem que estar atuando na descontinuidade porque é o nosso mercado atual, mas a gente tem que estar sempre olhando para quais são as tendências, né? E vai ser o diferencial, vai ter o diferencial aquele cara que olhou para a tendência, né? Então, são coisas que a gente já está olhando mesmo, né? Que tipo de produto que eu tenho que ter no meu portfólio para atender a demanda desse carro do futuro que vai cair para o mercado de reposição. Nessa reunião que eu tive com o Senai, eu não posso falar o nome de montadora nenhuma, mas a gente estava desmontando o carro de uma montadora X para entender como funcionava esse carro, com o consenso da própria montadora, a convite dela, e oferecer para o Senai e para ela produtos que possam atender ela no futuro com o mercado de reposição, para o cara não ficar só refém do concessionário. O cara também ter a oportunidade de buscar esses produtos na autopeça, ou no auto center, ou no mecânico reparador. Muito interessante, né, Rodrigão? E eu fico pensando também nessa evolução, né? Quando a gente falava ali dos autoelétricos, né? E a gente vê também um movimento na oficina também, né? Que é dessa questão também, dessa expansão de agregar, desse profissionalismo também que aconteceu, onde a gente já começa a ver que a gente não vê mais tanto autoelétrico puro, e você já vê também esse mix de serviços, né? Isso para vocês na Marília também estão observando? Como que é esse movimento? E o que afeta para vocês isso, Jeff? Eu acho que é um movimento comum de mercado. É um movimento que seria o último elo da cadeia, porque se a gente for buscar historicamente, nos últimos 20 anos, a indústria se profissionalizou. Nos últimos 10, o distribuidor se profissionalizou. E agora o último elo, que é o reparador. Então, hoje a indústria, ou ela é multinacional, ou ela é nacional, como a Marília, totalmente profissionalizada, que tem um corpo de acionistas que entra lá para olhar o negócio como um negócio e tira sentimento de qualquer decisão, que nem diz o meu pai, e como me ensinou muito bem, com dinheiro não tem sentimento, e não dá para ter sentimento quando você tem a responsabilidade de 350 funcionários, uma fábrica por trás, uma série de clientes e fornecedores dependentes de você. Porque hoje o produto Marília, se ele não chegar na prateleira do distribuidor, o distribuidor também perde com isso, porque ele tem uma cota e uma quantidade de vendas de Marília praticamente garantida por mês, porque ele já tem aquele cliente viciado ou conquistado a comprar aquele produto. Então, se ele não tiver Marília, muitas vezes o cara vai deixar de comprar dele. Então, a responsabilidade ela é com todo o elo da cadeia. E aí, quando você fala do último elo, que é o reparador, chegou o momento de eles profissionalizar. Ir lá e estudar, como a gente falou agora,
Ir atrás do Senai, ir atrás do Senac, do Sebrae, da Oficina Brasil. O evento que vocês fizeram, o Conecta, inclusive, é um evento muito interessante. Estive lá por 2 dias. E aquele mecânico, aquele aplicador que vai lá em busca de conhecimento, ele vai embora obeso de conhecimento. Isso. Porque, Excelente corte esse aqui, Gostei, né? Esse aqui eu vou o que é colocar um corte, mais proveitoso para o cara é exatamente isso. Ele adquirir o conhecimento que ele vai colocar lá no dia dele. E o dia a dia dele qual é? Ele é o comprador, ele é o vendedor, muitas vezes ele é o próprio mecânico. Então, ele tem que conhecer de gestão, ele tem que conhecer de compra e ele tem que conhecer de marketing, porque vai chegar o cliente dele para atender. Né? O cara, muitas vezes, tem um carro de 200 mil, 300 mil. Então, esse cara já é um cara diferenciado. Ele já pensa num formato... Putz, eu não vou numa oficina onde o cara entra sujo de graxa no meu carro. Eu não vou numa oficina onde o cara bate uma porta na outra, onde o meu carro volta sujo. Tem cara que entrega o carro arrumado e lavado. Ah, mas isso está no custo. Mas para determinado tipo de público, isso é um diferencial. Porque o cara nem tem tempo para levar o carro dele para lavar. Então, ele já conta que quando ele vai fazer a revisão, ele sabe que o carro dele vai voltar lavado. Se o cara não falou que cobrou isso dele, mas colocou no orçamento, o que vale é a experiência. É a jornada dele cliente dentro da oficina. E eu acho que isso hoje está cada vez mais latente. Tem oficina especializada só em mulher. Tem oficina especializada só em determinadas marcas, tem oficina especializada em veículos premium. Então, essa segmentação ela vem acontecendo e eu acho que o natural é a profissionalização. E a profissionalização vai mesclar. O mecânico vai interagir com o autoelétrico e o autoelétrico vai interagir com o mecânico. Porque hoje, aquele cara que põe a mão na massa, ele acabou. Porque hoje, quando o seu carro dá um problema, ele acende uma luz no painel. Aí você tem que ir para uma oficina. O cara tem que colocar um computador no seu carro para interagir com o computador do seu veículo e daí sim identificar o código de erro. Esse código de erro é combustível tal, esse código de erro. Então, o mínimo de conhecimento técnico e de informática, etc., o cara já tem que ter. Sim. É isso. Para manusear a ferramenta que está dentro da oficina, que ela é caríssima, um scanner não custa menos do que 2, 3, 5 mil, tem scanners de 20, 30 mil reais, dependendo da qualidade do scanner. Sim. O cara não manuseia, qualquer um não manuseia o scanner, embora o monitor ele é intuitivo, ele precisa do mínimo de conhecimento. E aí, depois que apontou o problema, é só o primeiro passo, é o diagnóstico. E aí, reparar o problema, que vem toda essa experiência. Quem é a equipe treinada, que tipo de peça eu vou colocar? Vou colocar um Marília ou vou colocar um importadinho? Vou colocar um Marília original ou vou colocar um produto de segunda linha similar? E isso não é uma condenação. Sim. Tem produtos similares de segunda linha que são muito bons, mas vai de acordo, como a gente falou lá no começo. Ele identificar a situação que o cliente dele adentrou da oficina. Né? E é bacana o Jeff trazer para a gente essa visão, né, dessa especialização da oficina e o método de diagnóstico. Né? E não é à toa, Jeff, que no Conecta a trilha mais procurada de aprendizado estava voltada para diagnóstico, né, Rodrigão? Reparador buscando como diagnosticar melhor, né? Foram 120 palestras que a gente fez no evento em 3 dias. E diagnóstico foi a trilha número 1. E o que você já trouxe aqui de até algumas dicas e macetes, a parte da gestão foi a número 2. Né? Olha só. E é uma demanda que, de fato, mostra a importância disso. Né? E eu, Jeff, pegando especificamente de produtos, né, da linha elétrica, quais são as principais dúvidas que você vê e enxerga que os mecânicos têm no dia a dia? E até, eventualmente, quais são dicas, macetes que vale compartilhar aí com o pessoal? Isso é bem complexo e o mercado, principalmente o mecânico reparador e a indústria lá também, os nossos colaboradores de fábrica, eles dão apelido para tudo. Cara. Aí, esses dias, eu recebi uma ligação de um distribuidor nosso de outro estado que tinha um cliente no balcão do cara querendo comprar o Montana pequeno. Montana, para quem não conhece, é aquela picapezinha pequena da GM, e o cara queria o induzido Montana pequeno. A parte de enrolados da Marília, que a gente chama a linha Voltex, que é induzido, estator, rotor e solenoide, é a parte que a Marília faz de itens de reparação para o motor de partida. Então, o induzido Montana pequeno significaria que era o induzido pequeno que vai montado no veículo Montana. Aí,
colocamos lá com o nosso engenheiro de produto, a gente tem uma pessoa exclusiva que faz esse trabalho de produto. Ela fica o dia inteiro melhorando a nossa aplicação de produto. Então, qualquer informação que venha reversa de mercado, a gente adiciona lá e o nosso site ele é atualizado diariamente. Então, qualquer informação que o reparador trouxe para nós ontem, que não era contida no nosso ou aplicação ou tipo de motor, ela é atualizada no nosso portal e no dia seguinte já está disponível para a próxima consulta, essa dúvida não volte a aparecer, né? E aí eu fui dormir com essa dúvida, Montana pequena, ele me passou qual era o código da peça, informamos o cara lá. No dia seguinte eu liguei para ele e falei, cara, tá bom, se tem um Montana pequeno, qual é o Montana grande? Aí ele criou uma interrogação. Como Montana grande? Eu falei, se apelidaram um de pequeno, é porque tem o grande. Não, deixa eu te explicar. Aí vem a dica. Quando é motor Delco Remy, vai com determinado induzido. Quando é motor Valeo, vai com determinado induzido. Então, essa diferença entre tipo de motor de partida que está no veículo influencia diretamente em qual induzido ele vai colocar. Embora o ano, modelo, carro é o mesmo, vamos pegar um exemplo. Chevrolet Montana 1994. Isso não vale para escolher a aplicação desse produto. Você tem que olhar Chevrolet Montana 1994, qual motor de partida está lá. Se é um Delco Remy ou se é um Valeo. Se é o Delco Remy, é o tal do Montana pequeno. Ou se é o Valeo, já é o Montana grande. Então, a aplicação, eu acho que a dica para o cara do elétrico é identificar exatamente o ano, modelo, carro. Vamos pegar um exemplo. A gente é muito forte em itens da GM, por exemplo, Corsa, é uma população de veículos muito grande, etc. E aí você pega a chave de seta do Corsa. Cara, tem uma infinidade de produtos, porque é Corsa hatch ou sedã, porque isso já influencia se tem ou não limpador traseiro. É Corsa, é aquele Corsa Premium ou Corsa que eles chamam de Corsa Bola. Aí isso já influencia se tem ou não computador de bordo. Aí se é o Premium Classic, se ele tem ou não computador de bordo, mais piloto automático. Então, uma única chave de seta, Corsa 95, sedã não vale. Tem que ser Corsa 95, sedã, qual tipo de integração que tem com o veículo. Isso é o mais importante para o cara não comprar errado. Aquele cara que está acostumado a comprar a nossa linha, que está acostumado com a interatividade com a Marília, porque isso no site a gente consegue explodir por ano modelo, por código similar, por código original. Se o cara desmontar o carro dele, inclusive vale para você reparador, qualquer veículo desmontado, se você colocar lá o código original da peça no site Marília, ele vai te identificar qual é o código Marília correspondente. Mas isso é um trabalho de anos e anos e anos de bancos de dados, porque a montadora não te fornece isso e ela nem tem interesse, porque, queira ou não queira, em algum momento a gente é concorrente dela na hora da concessionária. Então, é um arquivo próprio e um arquivo que ele tem que se retroalimentar diariamente, porque todo dia aparece uma nova aplicação. E um exemplo básico que eu dou é, mas você tem um cara olhando para essa questão de catálogo integral, o cara não faz outra coisa, sabe por quê? Porque o ano passado eu lancei um produto que ele era de 2004 para trás. Só que esse carro continuou. E ele está sendo produzido aqui em 2025. Então, eu tenho que atualizar minha aplicação para 25, porque senão o cara que vai comprar, ele fica na dúvida. De 24 para trás serve? E o cara que tem ano modelo 25? O que ele faz? Perfeito. Então, uma simples atualização de ano calendário já requer uma atualização enorme no nosso portfólio para melhorar essa aplicação e integração na hora do cara escolher o produto ideal que vai no veículo dele, cara. Então, esse é um trabalho incansável e precisa de um cara especialista. Não adianta você falar, não, vou contratar um estagiário, vou contratar um menor aprendiz. Nós já fizemos essas experiências e ela deu certo até o momento onde entrava um pouquinho mais na parte técnica. Hoje a gente tem um engenheiro mesmo, um mecânico, fazendo esse trabalho, um cara que é entusiasta do mercado, que mergulha esse assunto o dia inteiro e automaticamente a gente consegue melhorar diariamente a nossa aplicação e nossa interação entre produto e mecânico. Rodrigão, o que me chamou muita atenção aqui, cara, é essa preocupação com a informação correta, em atualizar e dar esse suporte ao preparador e que também se traduziu ali num contato direto, né? Porque que indústria, né?
pô, que tá ali de fato, né? No dia a dia, na dor do reparador, ajudando de fato numa aplicação, né? Muito interessante essa proximidade, né? Cara, exatamente, cara, exatamente. E a infinidade de exemplos que tem, né? Esse engenheiro, esse tem que cuidar muito bem, né? Sim, Porque isso é cara. raridade no mercado, né? Exatamente. Não, e a gente trouxe ele, a gente vem, inclusive, nessa nova leva de contratações que a gente vem fazendo, a gente está melhorando o nosso time, o ano que vem, dentro do nosso planejamento estratégico, vai ter mais 2 pessoas no time de vendas. Essa pessoa é uma pessoa que ela interage com vendas e com engenharia. Então, ela tem essa dupla interação, porque vendas traz a demanda, os produtos, as informações de atualização de catálogo, e ele interage com a engenharia, a parte técnica, meios de produção, processo e etc. Né? E essas pessoas, hoje, elas têm que ser um profissional altamente treinado, altamente capacitado, e a gente vem com esse intuito de trazer pessoas de vários segmentos. Então, a gente trouxe um cara da distribuição. Depois a gente foi lá e trouxe um cara da oficina para trabalhar na parte de promoção. Depois a gente foi lá e trouxe um cara da importadora. Porque eu quero saber, 360 graus, como que o mercado pensa. E trazer todas essas variantes possíveis de mercado para dentro do nosso negócio e, obviamente, atrair e atracar aquelas ideias que atracam com nossa estratégia e com o nosso negócio e desprezar aquelas que o mercado utiliza, mas que não faz sentido com a nossa estratégia, né? Então, soberbo aquele que acha que tem o domínio e tem uma caneta na mão, consegue produzir um plano e uma estratégia sozinho, sem a contribuição de áreas importantíssimas como essa do nosso promotor, que interage, inclusive fica o recado aqui para todos vocês reparadores. A gente tem um time de vendas total de quase 40 pessoas, entre promotores, vendedores, representantes, supervisores, gerentes, etc. Mas a gente chega no Brasil inteiro. Então, se você precisar, em algum momento, de uma interação com a Marília, de uma visita da Marília, dentro de um cronograma de agendas, a gente consegue sim colocar lá no nosso site. Tem o canal Fale Conosco, pode interagir com o canal e aí vai chegar para nós se for uma demanda de visita. Geralmente essa demanda ela chega via distribuidor, porque a gente não gosta de interagir com o aplicador sem a presença do distribuidor, porque a gente respeita muito a cadeia. A Marília é uma empresa que ela não faz venda B2C, ela só faz venda B2B e ela não faz venda para o varejo, ela só faz venda para grandes atacados, e é por isso que ela tem 70 anos e tem essa estratégia comercial tão consolidada e tão respeitada pelos grandes distribuidores, porque o distribuidor sabe, puta, eu vou comprar da Marília porque eu sei que esse cara amanhã ou depois não vai vender lá no meu próprio cliente. Então, a gente dá preferência para que esse contato chegue via distribuidor. Mas se não conseguiu o contato com o distribuidor e quer interagir com a Marília, entra lá no canal, pode procurar o Fale Conosco, que vocês vão receber um contato da Marília, ou da nossa engenharia, ou da nossa qualidade, ou uma visita de um promotor técnico, se for o caso, para poder sanar a dúvida e fazer qualquer explicação, falar de algum produto específico ou de alguma linha que o cara tenha interesse. Legal, legal. E Jeff, uma pergunta, né? Você comentou um pouco das principais dúvidas, até as diferenças em relação à aplicação com base no ano, né? Existem boas práticas que vale indicar para o reparador, assim, em termos de como lidar com alguns tipos de veículos, alguns tipos de produtos? Quais boas práticas que você sugere aí que o reparador tome cuidado, né, e leve em conta? Essa é uma questão, inclusive falei ontem na nossa reunião de final de ano com o nosso time de vendas, né? A gente tem uma linha de produtos que é a linha de sensor de temperatura e válvula termostática, que a gente criou uma nova vertente dentro dessa linha, que ela interage mais com o mecânico do que com o elétrico, porque a válvula termostática e o sensor de temperatura é uma peça eletromecânica. Então, ela está no meio do caminho. Tem hora que é o autoelétrico que troca, tem hora que é o mecânico que troca, e tem hora que é esse auto center, que é o cara que já está especializado nas duas vertentes, né? E aí, por exemplo, um carro, a grande maioria dos veículos nacionais, com de 70 a 100 mil quilômetros, ele vai falhar a válvula termostática, porque é um produto mecânico. Ela abre e fecha de acordo com a temperatura de água do motor, e isso mantém o motor na temperatura ideal para manter o carro no consumo ideal. O motor estar na temperatura ideal, ele tem uma motivação. É o carro trabalhar na sua melhor posição de consumo. E aí, o cara vai lá e deu problema na válvula. Ele troca a válvula do cara e não troca o sensor. Então, o que a Marília fez? A Marília criou um item chamado combo, onde eu vendo válvula mais sensor,
de 7 a 10% mais barato caso ele comprasse as duas peças de forma individual, exatamente para o mecânico começar a praticar essa atividade de ele não trocar só a válvula, trocar o sensor, que é um item de R$50, de R$70, mas que não vai trazer o carro de volta para a oficina daqui a 3 meses. E para o usuário, quando fala em temperatura do motor, ele não sabe se é válvula ou sensor. Isso pode manchar, inclusive, a imagem da oficina, porque o cara troca só a válvula. Aí o cara foi embora. Daqui a 3 meses o carro dele ferveu, você sabe para onde o usuário vai xingar o mecânico e vai falar, pô, aquele cara falou que trocou, mas o que falhou não foi mais a válvula, o que falhou foi o sensor. Então, na hora de ele fazer uma atividade de troca, ele olhar quais são as peças que interagem entre uma e outra e que cabem sim uma reparação para que aquele carro não volte para a oficina daqui a 3 meses e trazendo como valor agregado para o serviço dele. Cara, eu vou te trocar aqui o sensor. O cara trocar um sensor de temperatura hoje, na grande maioria dos veículos, não tem custo de mão de obra. E ele agrega valor na hora de ele entregar o veículo para o cara, porque ele desparafusar uma peça e parafusar outra. E aí ele, é igual quando você vai lá no médico procurar emagrecer. O cara, pô, você quer emagrecer? Mas, ó, meu, eu tenho um remédio aqui que além de te ajudar a emagrecer, também vai fazer crescer o seu cabelo. Putz, cara, vou nesse daqui. Eu fui com o intuito de emagrecer e ainda estou fazendo o cabelo crescer, principalmente no meu caso, eu vou com esse cara aqui. E a gente tem muito isso. Mecânico, ele é igual o médico, cara. Ele é um cara de confiança da família. Exato, exato. Eu que sou um cara do meio, eu que sou um cara que interage com muitos mecânicos, eu vou na oficina, gente. Eu vou lá, eu entro debaixo de carro, eu pergunto. Eu muitas vezes troquei a peça do meu próprio carro junto com o mecânico para entender o que estava acontecendo ali, isso, aquilo. Sim. E as pessoas vêm me perguntar, quem é o seu mecânico? Eu tenho o maior orgulho de indicar o cara, porque é um cara da minha confiança. E eu sei que quando chegou meu carro lá com determinado problema, ele vai reparar o problema. Ele não vai me inventar problema e me trazer. Então, sejam vocês reparadores aquele cara de confiança da família. Porque pessoas compram de pessoas. E o relacionamento na oficina, com o distribuidor, com o fabricante, é o que faz o negócio perdurar. Como eu disse a Marília, tem clientes Marília que são clientes da Marília há 50 anos. Eu fiz um evento sábado passado de 40 anos de um grande distribuidor aqui de São Paulo, e era um evento para mecânicos. Eu gosto muito de estar nesses eventos. Estava lá com o time de promotores atendendo o cara. Falei, pô, conhece a Marília? O cara falou, desde 64. Olha só. Que legal. Eu não era nem nascido, cara. Então, a relação dele com a indústria que eu amo, trabalho e dirijo é anterior a eu estar no planeta Terra, cara. Muito legal. Por que ele tem essa interação? Porque a empresa uma empresa de relacionamento e entrega aquilo que é o que ele espera no final do dia. E confiança é a palavra mestre aqui, né? No fim, exato, o reparador. Relação, né? Rodrigão, que papo. Eu ficaria aqui bom demais, cara. Né, mais algumas horas conversando. E a gente precisa avançar aqui para uma coisa que é aquele bate-bola, jogo rápido. Né? Então, acho que no fim, assim, sucesso. Né? O pessoal gosta. Então, Jeff, é uma hora aqui que a gente vai te fazer umas perguntinhas. E é resposta mais papum, assim, sobre... Que é um lado também que vai mostrar um pouquinho do Jeff aqui para quem está nos ouvindo. É isso, Rodrigão? É isso. Vamos lá. Posso começar? Começa aí. Boa. Jeff, fala pra gente, um carro que marcou a sua vida. Volkswagen Saveiro, cara. Olha só, hein? Esse era um carro dos sonhos, assim, na idade moleque ali, 14, 15 anos, que você começa a olhar, né? Aí os amigos mais velhos e não sei o quê. E a Saveiro era o carro dos sonhos. No final, é o carro que eu tive. Tive por um pouco período, infelizmente, tive uma que acabou sendo roubada. Mas realizei aquele sonho ali, né, cara? Puta, eu quero ter uma Saveiro, um dia eu vou ter uma Saveiro Surf. Inclusive tem um jornal aqui falando de um determinado carro, modelo Surf, que foi o recordista da história, né? E era, putz, eu quero ter esse carro e no final consegui realizar. Mas tenho adoração, gosto do carro ainda. Hoje a gente é fornecedor da Saveiro atual, produzida pela Volkswagen. E isso traz, inclusive, aquele quesinho de orgulho, né? Um dia eu queria ter esse carro, hoje eu faço parte da fabricação dele, né? Que legal. Cara, um líder ou uma referência que te inspira? Cara, eu vou ter que citar dois, porque um é uma referência, assim, que é o Steve Jobs. É um cara que eu procuro saber como esse cara pensou, como esse cara agiu, quais foram as ações que ele tomou, o que ele fazia no dia a dia,
como ele acordava, como ele dormia. Porque esses são os caras que mudaram o mundo, eles podem mudar alguma coisa dentro da gente e soberbo aquele que não achar que pode aprender, mesmo a essa distância. Hoje, com conteúdo de streaming, internet, YouTube, etc., você consegue ir atrás de uma série de informações. Então, esse é uma referência. E um segundo cara, que foi aquele cara que eu comentei aqui no começo da carreira, que foi o cara que teve aquela visão que ele chama Roberto Succolotto. Ele está na indústria ainda, ele está numa indústria de autopeças chamada CGE, lá como diretor comercial, no mesma cadeira onde ele estava quando eu fui promovido a essa função de vendas. E ele é um cara da área comercial, assim, muito agradável, é um cara que é onde ele chega, ele consegue interagir com todo mundo gosta dele. E não é só o fato de gostar, ele sim é um cara objetivo, direto, te traz soluções. Então, aprender que tem um momento de interação e de relacionamento, que é o que a área comercial demanda e demanda com grande volume, mas tem um momento que você tem que ser direto, que você tem que falar os nãos para o seu cliente, que você tem que ser duro numa negociação, pensando que você tem uma cadeira para defender, uma bandeira que está por trás de você ali. Então, esse é um cara muito importante na minha trajetória profissional. Que bacana. Jeff, qual que é a ferramenta que não pode faltar na oficina? Flexibilidade, cara. Oh. Não é uma ferramenta física, cara. É a ferramenta de você entender essa sua necessidade. Entender que se eu estou com uma oficina pequena e eu tenho mais carros do que é o tamanho da minha oficina, será que não é a hora de eu crescer? Ou se eu tenho uma oficina muito limpa, mas que não entra carro nenhum, será que eu estou fazendo a interação com o mercado da forma certa? Ou eu tenho uma oficina que todo serviço que sai volta com algum retrabalho? O que eu tenho que olhar? Então, a flexibilidade de leitura das situações, eu acho que é o grande chave de todos os negócios, e na oficina não vai ser diferente. Porque você tem uma chave inglesa, você tem um scanner, você tem uma torqueadeira, uma parafusadeira, essas pneumáticas, que isso na minha época não existia, a gente tinha que ficar parafusando lá por hora, saía com a mão calejada, inclusive de tanto parafusar. São meios de produção que vêm tornar a vida do cara mais rápida e fácil. Mas a ferramenta que vai fazer o diferencial é ele ser flexível e entender que cada cliente é diferente e tem o seu perfil. Ótimo. Muito bom. Uma inovação automotiva que você admira? Cara, são várias, né? Mas eu acho que, assim, é engraçado falar. E eu acho que é a que mais chama a minha atenção todo dia. Você entrar no carro, poder colocar o endereço de onde você quer ir, como aconteceu hoje, e o mapa te levar. Eu sou um cara que sou muito atento à memória, preocupado em trabalhar a memória. A memória é treino. Todo mundo que trabalha comigo sabe que esse é um diferencial meu. Eu tenho uma memória ímpar, lembro de coisas assim, detalhes, produto, modelo, quantidade de peças fabricadas, etc. Mas o meu primeiro emprego, quando eu tinha 13 anos de idade, eu trabalhava numa indústria de prótese dentária. E o que eu fazia? A gente entregava a prótese dentária em uma série de consultórios médicos ao longo de São Paulo. A gente recebia quais eram os consultórios que a gente tinha que entregar no dia anterior. E um cara dirigia o carro e eu ia com aquele velho guia de ruas. Entra para a direita, entra para a esquerda. Eu era o Waze era o humano, roteirizador do... Então, o meu primeiro emprego foi pegar um guia de ruas, xerocar ele no dia anterior e fazer o caminho com o grifa-texto de qual era o roteiro que a gente ia seguir no dia seguinte. Eu perdia 2, 3 horas, às vezes, fazendo isso. E hoje, quando vocês me passaram o endereço de ontem aqui de hoje, eu nem olhei. Eu saí hoje de manhã, a hora que eu coloquei no meu prédio, eu coloquei no aplicativo e ele me trouxe até aqui sem olhar. Então, é uma coisa que... Essa integração, e isso vai vir mais, com a questão do carro autônomo. Isso vem proporcionando uma série de melhorias no nosso dia a dia, né? Total. Legal. Jeff, uma palavra que define o mercado de reposição hoje. Relacionamento. Relacionamento. Eu acho que relacionamento é o que define, porque o mecânico, ele compra daquela distribuidora que atende ele na hora que ele precisa, não é na hora que ele quer, que o distribuidor quer. Ele atende com base na disponibilidade. Então, se eu tenho disponibilidade, eu vou atender aquele cara. O distribuidor tem entendido isso cada vez mais, então ele tem aumentado incontavelmente a quantidade de itens cadastrados. Você pega grandes distribuidores aí com 140 mil SKUs, 200 mil SKUs cadastrados. Quer dizer, o cara tem uma peça para cada carro de 3, 4 fabricantes diferentes. Então, eu acho que essa é
Bacana. Muito bom. Um desafio que te tira o sono? Cara, a invasão de empresas importadoras aqui no Brasil, né, cara? Esse é um desafio, porque o cara que é importador, ele não tem toda uma estrutura fabril para carregar por trás. A gente tem lá investimento com tecnologia, investimento com ferramental, investimento com mão de obra, que não é barato. E o cara, pura e simplesmente, ele vai num país asiático, importa um produto, chega aqui competindo comigo pela metade do preço. E aquele cara que não tem percepção de valor lá na ponta, que é o tomador de decisão, muitas vezes compra esse produto porque ou ele quer rentabilizar melhor no serviço dele, ele faz o preço com a minha peça, mas monta a peça do importador. E aí esse é um desafio que hoje a gente está tendo que rebolar para poder encontrar esses caras no dia a dia da distribuição e da reparação, porque é uma realidade cada vez mais presente, né? Ao ponto de ter importadores com stand lá dentro do salão do automóvel. Nós estamos falando de uma feira que não tinha nem fabricante, mas tinha um importador lá. Interessante. Uma conquista profissional que te enche de orgulho? Cara, eu vou falar de duas, tá? Uma delas é a nacionalização de um conjunto, na época, para quem é do mercado vai conhecer, o projeto PQ24, é esse projeto que foi o polo anterior a esse atual da Volkswagen, que era o polo antigo da Volks. Eu trabalhava numa empresa americana e eu mal falava inglês, eu fui contratado lá com o desafio de ter que falar inglês em 6 meses para poder fazer reuniões fora do Brasil sozinho. E aí o meu chefe me deu essa missão, falou, cara, a Volkswagen está colocando uma pressão enorme para a gente lá na Alemanha. Então, você tem que ir lá na Alemanha, estudar tudo que a gente faz e como a gente faz a produção desse item, vir aqui para o Brasil, transformar isso em maquinário e meios de produção e nacionalizar junto com a Volkswagen essa peça, porque é uma condição sine qua non para a nossa boa relação com a Volkswagen ao redor do mundo. Era uma empresa global que tinha negócio com a Volkswagen em todas as unidades do mundo inteiro, então precisava fazer isso. E com aquele meu inglês precário, com essa pouca interação com empresas internacionais até então, na época, lá nos anos 2005, 2006. Eu fui até a Alemanha, fiz uma série de cursos, conseguimos nacionalizar e o projeto deve estar em produção até hoje. Não está até hoje porque esse motor deixou de ser fabricado, que era o EA111, mas na época foi uma nacionalização de sucesso, cara. E o segundo ponto, e isso eu ouvi nos últimos 3, 4 meses, eu assumi a diretoria da Marília nas outras áreas que não da de indústria, na área de reposição e na área de exportação, agora em dezembro, há exatos 2 anos. E nos últimos 3, 4 meses eu ouvi de uma série de profissionais que a minha chegada nessas áreas mudou a cara da Marília, repaginou a Marília. A Marília está sendo enxergada no mercado com outro formato. Então, esse era um gigante adormecido, porque a Marília estava lá, ela estava fazendo esse trabalho e esse trabalho só não estava sendo demonstrado, ele só não estava sendo exposto para o mercado. E agora ele foi colocado para o mercado e isso dá bastante orgulho. Você ouvir, puta, cara, depois da sua chegada, as coisas mudaram e tal. Nós estamos tendo isso, estamos tendo aquilo, coisa que nunca foi feito, está sendo feito agora. Isso, eu acho que é o que a gente tem que acordar de manhã motivado todo dia, né? Fazer diferencial na vida dos outros. Exatamente, que legal, cara. Um conselho para pessoas que estão começando no setor? Cara, primeiro, buscar uma coisa, ou dentro do setor, aquele segmento que mais te atrai, se é o segmento de marketing, se é o segmento de comunicação, se é o segmento de engenharia, se é o segmento de aplicação, ou se é o segmento de gestão. Porque quando a gente está dentro daquele segmento que mais atrai, a chance de a gente fazer bem feito é muito maior, porque o nosso comprometimento, a nossa disposição, a nossa vontade, ela é outra. Eu acordei hoje 4 e pouco da manhã, e motivadaço, e isso acontece todo dia. Não é porque pura e simplesmente eu vim aqui ganhar dinheiro, é porque eu gosto do que eu faço, cara. E o outro ponto importante é o comprometimento. Não adianta você amar o que você faz, mas não estar comprometido com aquilo. Puta, cara, eu amo correr de kart, mas eu vou quando dá. Não, eu amo correr de kart, então eu vou lá, me dedico, treino, me preparo. E para o profissional vale igual, né? Eu estou estudando as áreas envolvidas, eu estou me especializando, porque hoje com o conteúdo que a gente tem aqui na palma da mão, basta você querer, basta você estar disposto. O conteúdo está aí. Antigamente, eles queimavam os livros para o conhecimento não chegar a todos. Hoje em dia não tem como eles queimarem o celular ou tirar o conteúdo da internet. Vai da disposição de cada um ir lá e buscar esse conteúdo e se especializar, né? Muito legal.
que foi uma ação de marketing que para você foi um divisor de águas? Cara, eu acho que uma ação isolada, ela não move, não tem um divisor de águas. E eu tenho essa visão. A minha última formação e a minha mais importante formação era na área de marketing. Eu sou pós-graduado e habilitado em marketing. E o marketing tem uma distorção do que é marketing feito atualmente do que é marketing na prática. O marketing feito atualmente é o cara que cuida da mídia social, é o cara que faz as feiras e tal. E não, o marketing, como essência, é aquele que rege a estratégia da empresa. E eu acho que uma ação de marketing que você chamou de diferencial, né, que foi um divisor de águas, foi a gente ter, na Marília principalmente, mexido com essa questão. Que linha de produtos nós vamos trabalhar e quais são os produtos que a gente busca e por que a gente busca esses produtos. Algumas coisas eu não posso falar porque fazem parte da nossa estratégia e ela é confidencial, mas foram ações de marketing que trouxeram muito resultado e essa é uma ação que ela não traz resultado nem no curto e nem no médio prazo. Você tem que apostar para ter resultados de médio e muitas vezes de longo prazo. Estou falando de coisas de 5, 7 anos. E foram ações que realmente trouxeram mudar parte dessa nossa estratégia de que caminho de produtos a gente ia colocar no mercado e isso deu muito certo e a gente tem tido bastante resultados positivos com isso. Cara. Legal. E isso vale pro dono de uma oficina também a respeito do portfólio de serviços que ele oferece. Como né? a gente falou durante o próprio podcast. Pô, eu só sou mecânico. Por que eu não contrato um eletricista e ofereço o serviço de autoelétrico? Ou eu só sou autoelétrico, o que eu preciso para ter o mínimo de mecânica? Porque hoje o cara ele quer conveniência. Ele quer ir para o escritório dele, deixar o carro num lugar tal hora e buscar tal hora. Se vai ser o mecânico, o elétrico, vai ser o engenheiro ou vai ser o aplicador, pouco importa para ele. Ele quer chegar lá às 3h45, pegar o carro dele disponível para ir embora para casa. Excelente. E, cara, para a gente finalizar aqui, o bate-bola, qual que é uma tendência do setor que ninguém pode ignorar? Cara, a chegada das montadoras. Eu acho que isso muita gente fala dos chineses, dos importadores, como eu falei em dado momento aqui, mas eu acho que a chegada das montadoras, porque elas têm muito dinheiro, elas têm o mapa do veículo todo na mão delas. A gente viu aqui um movimento muito importante da Stellantis. Primeiro comprou uma grande distribuidora do mercado, e agora montou uma divisão de peças de reutilização. O mercado de reposição ele ultrapassa os 100 bilhões de reais ano. Quem não quer participar de um mercado desse? Então, esse primeiro movimento foi o da Stellantis. A gente não sabe quais são as próximas montadoras que vão chegar e vão também querer brigar com a gente no dia a dia. Porque hoje, queira ou não queira, a Stellantis é o meu concorrente. Ele pode ser o meu cliente, mas ele é meu concorrente. Porque a hora ou outra eu estou vendendo a chave de seta do Jeep zero e ele está vendendo a chave de seta do Jeep seminova. Não estou dizendo que o produto dele é ruim e que nem esse mercado não tenha que existir, mas ele vai competir comigo. Porque o que o cara precisa é uma chave de seta. E aí o cara olha para um mercado de mais de 100 bi e fala, putz, eu estou longe desse mercado e olha quanto a indústria está ganhando dinheiro sozinha com isso. Também vou participar e quero um pedaço desse bolo. Hoje é só Stellantis. Amanhã pode vir uma Volkswagen, pode vir uma GM, uma Ford, já tem uma penetração muito grande. A Ford, inclusive, tem contratos, inclusive, com a gente, onde a gente, inclusive, abastece direto a concessionária dele. A gente não fatura nem para a Ford Barueri. Tem itens que eu faturo direto para as próprias concessionárias Ford, itens que a gente tem contratos específicos. Então, a própria montadora olha isso como um grande filão do mercado. E se você olha para o Brasil tem uma frota que está envelhecendo. O Brasil tem uma relação veículo-pessoas de 4, 5 para 1. Esses carros vão precisar ir para o mercado e passar por uma reparação. Quem vai ganhar dinheiro com isso? Ora a montadora, que está chegando agora, e ora a autopeça, que já está no mercado há um bom tempo, que é o nosso caso da indústria, o distribuidor e muitas vezes o reparador. Excelente visão. Bom, cara. Nova visão de mercado. Que papo bacana, hein, Rodrigo? Eu acho que eu aprendi muito nesse papo, né? Acho que a gente aqui, tem a presença do Jeff aqui, acho que engrandeceu aqui o podcast, amigo reparador que ficou até o final, acho que você deve estar compartilhando esse sentimento. Eu queria aproveitar, Jeff, para te dar um espaço aqui, né? Primeiro agradecer que você está aqui com a gente e você deixar uma mensagem aqui para o nosso amigo reparador, né? Para eles que estão aí desbravando também junto com a gente de fato, né, quer que esse
esse setor ele evolua muito, né? E tá com eles aqui, né? Fortalecendo eles. Se puder dar uma mensagem final para eles, fica à vontade. Eu acho que a mensagem é essa que a gente falou durante o podcast inteiro, né? Buscar conhecimento, ir atrás de profissionalização, porque o mercado hoje ele é cada vez mais competitivo. E como a gente falou há segundos atrás, a montadora ela ainda está um passo atrás porque ela está vendendo peça. A montadora, daqui a pouco, ela vai estar nesse momento da reparação. Ela já está como concessionário, ela oferece um serviço muito mais caro, ela oferece um serviço premium, vamos dizer assim, mas hora ou outra ela vai olhar que o concorrente dela é o mecânico, é o reparador, e de repente ela pode também para chegar nesse mercado. Se você não estiver preparado do ponto de vista de profissionalização e do ponto de vista de capacitação, é uma tendência, como a gente falou também, tendência de descontinuidade. Vai ter continuidade, vai ter perenidade quem estiver preparado ou quem se preparou para continuar no mercado, né? Excelente, Jeff. Puta, que prazer, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Quanta coisa legal aqui. Vários cortes também, né, Romulo? Vários cortes, vários cortes. Mas muito legal, cara. As dicas que você deu, os macetes, eu acho que sua visão de mercado aqui, ela engrandeceu bastante aqui o podcast, esse episódio. E, porra, que bacana, cara. A gente vai ter muito mais papo aí pra gente aqui, seja aqui no mais um canal, mais um episódio de podcast ou até fora aqui, né? Com que certeza. Legal, cara. Muito bom. E eu queria, então, convidar o amigo reparador, então, essa terceira temporada. E a gente tem muito mais conteúdo para vir. Não deixe de seguir os nossos canais, né? A gente está colocando muita coisa no nosso YouTube, no nosso Spotify também. Então, tem muito conteúdo bacana. Esses aí que a gente está conectando, né, grandes nomes do aftermarket para trazer essa informação direta para vocês. Valeu? Muito bom, gente. Valeu. Obrigado pelo convite. O canal de vocês está realmente sensacional. O mercado precisava de uma atividade como essa, porque só profissionais que têm o conteúdo, que têm a janela que vocês têm, conseguem produzir uma entrevista, conduzir uma conversa no mais alto nível. E aí, quando a gente fala no mais alto nível, não é nível de intelectualidade ou de escolaridade, é no mais alto nível que o mercado merece. Esse mercado merece esse tipo de trabalho. Parabéns, eu venho acompanhando. É sensacional. E espero que a gente tenha outras e outras temporadas aí para poder também enriquecer de conhecimento. Excelente, cara. Obrigado. Vamos que vamos aí. Um abraço aí. Um abraço. Valeu. Obrigado, cara. Tchau, tchau.